Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à Semana da Doma Racional, a conquista definitiva. Mais um grandioso evento para você que nos acompanha aí nas redes sociais, né, nas mídias sociais, tá? Então, a gente está começando hoje esse grande evento. O meu nome é Leonardo Feitosa, eu sou médico veterinário e conto com você, né, para a gente realizar mais um evento grandioso. E na Semana da Doma Racional, a nossa promessa é ensinar a você a domar um cavalo que qualquer um possa montar. Um cavalo que fique extremamente manso e extremamente confiável para qualquer um montar, né? Então, você que tem um filho, uma filha, você que é inexperiente, você vai conseguir fazer com que você tenha um cavalo que você possa ter alegrias, que você possa ser companheiro, que você possa ter uma conexão incrível com o seu cavalo. Porque imagina você que tem um filho, né, ou você que é inexperiente, for montar num cavalo e esse cavalo não seja manso o suficiente para que você tenha confiança dele, né? Às vezes uma paixão, às vezes uma vontade incrível de montar num cavalo se perde por conta de você montar num cavalo mal preparado, num cavalo mal domado. Então, o que é bacana é que a gente tem que aumentar essa vontade, né, de domar um cavalo, de estar com um cavalo, de ter essa coisa incrível que está na presença de um cavalo. E muitas das vezes, cavalos mal domados, mal interpretados, acabam fazendo com que você tome um trauma, que você tenha um acidente. E a gente quer te mostrar exatamente ao contrário. Você pode ter um companheiro para o seu dia a dia que vai te dar muitas alegrias. E por que da conquista definitiva? Eu quero ter o prazer da conquista de um cavalo, né? E o cavalo também confiar em mim. Então eu quero ter prazer em montá-lo e fazer com que esse cavalo tenha prazer em ser montado por mim, né? Então, por isso a conquista definitiva, né? Existir essa conjunção, essa união entre homem e cavalo. Então, eu vou te explicar exatamente como vai funcionar a nossa Semana da Doma Racional. Aula 1, vou até anotar para você, anota aí para você não se perder depois. Aula 1, a gente vai falar de natureza, psicologia. A gente vai falar sobre dessensibilização. A gente vai falar de retirada de medos. E cócegas. Tá? Que é também a dessensibilização, né? E vamos, essa aula 1 termina com a gente montando apelo, e a gente finaliza a aula 1 com a sela, com a primeira sela da vida de um cavalo. Então, a aula 1 a gente vai finalizar aqui com a primeira sela da vida de um cavalo. Então vamos lá, agora o que a gente vai falar na aula 2, tá? Vamos lá. Aula 2, a gente vai falar sobre primeiros comandos. A gente vai falar sobre espora e vai falar sobre flexionamentos. Então, a aula 2 é uma parte muito importante que, por incrível que pareça, é uma coisa simples que muita gente erra. Primeiros comandos, para frente, para trás, para a esquerda e para a direita. Muita gente peca nessa situação e dá um passo maior que a perna, coloca a carroça na frente dos burros. Por isso é muito importante essa aula. E aí vamos para a aula 3, tá? A aula 3 vai ser sobre dúvidas, tá? Então, todas as dúvidas que vocês tiverem da aula 1
da aula 2, então toda a parte de doma, de iniciação, toda a parte de iniciação de treinamento de rédeas, da base de rédeas que você tiver, eu vou tirar nessa aula 3. Então, o que eu quero já te sugerir? A hora que você for assistir a aula 1, assistir a aula 2, vai com um bloquinho de anotações, com caderno, caneta e vai anotando as suas dúvidas e as suas dificuldades. Então, a hora que você for sentar para assistir a aula, você tem que estar aí com papel e caneta. Anota tudo que você puder e todas as dúvidas para a gente poder responder nessa aula 3. Agora, deixa eu falar para você por que eu criei esse evento. Vou até sentar aqui. Bem, a causa de tudo isso é uma bandeira, né, que eu levantei sobre o bem-estar animal. Com tudo que eu vejo acontecer e a experiência que eu ganhei nesse tempo que eu venho mexendo com cavalo, vejo que ainda tem muita gente lidando com o cavalo de uma forma grosseira, de uma forma às vezes violenta. E o que eu percebi é que muitas das vezes essa forma da doma tradicional é feita porque as pessoas não têm informação. Eles aprenderam assim com seus pais, com seus avós, e assim eles levam, né? Mas o que acontece? Eu tenho viajado bastante e às vezes vejo pessoas que assim se fecham um pouco para o aprendizado e não acreditam, mas quando eles veem eu fazendo e quando eles sentem que são capazes de fazer, eles mudam completamente essa forma de pensar, né? Então, uma coisa é você ouvir dizer, outra coisa é você ver, né? Então, eu quero mostrar para vocês, assim como eu tenho mostrado para muita gente e tenho visto muita gente mudar a forma e a atitude, tá? Então, essa bandeira do bem-estar animal é muito importante, né? Eu devo muito aos cavalos, né? A minha vida inteira foi dedicada a eles e eu sei, somos capazes de domar cavalos sem o uso da violência, né? Com paciência, com relacionamento, com o amor, né, que as pessoas têm pelos cavalos. Então, a gente diminuir, às vezes, esse sofrimento para um cavalo que é domado de uma forma abrupta, né? E diminuir também, às vezes, as dificuldades das pessoas, tá? Então, vi muita gente que domou a vida inteira de uma forma, da forma tradicional, que ao ver a possibilidade de mudar, né, o tipo de doma, o tipo do trabalho do dia a dia, vê que são capazes, que facilita a vida deles, que se deixa cavalo muito mais confiáveis, né? E você ter aí um companheiro de lida do dia a dia, tá? Então, essa é a bandeira para a gente formar multiplicadores, tá? Eu quero aqui formar multiplicadores dessa filosofia, né? Que a gente possa pulverizar isso aonde a gente possa estar. Então, quem que eu quero que esteja nesse evento? Eu não quero pessoas que só queiram aprender a domar. Eu quero pessoas que se tornem multiplicadores dessa técnica e dessa filosofia de domar. Bem, então eu vou falar aqui um pouquinho para vocês, né, quem é o Leonardo Feitosa, né, como que eu cheguei até aqui. Bem, desde moleque, né, éramos dois moleques, eu e meu irmão, apaixonados por cavalos. Os nossos avós paternos e maternos eram do campo, né, criava, meu avô paterno criava gado de corte e meu avô materno criava gado de leite. E a gente era apaixonado por cavalo. Montava ali os primeiros cavalos que tínhamos, os pangarezinhos e tal, coisa, né, de criança. E no ano de 1986, meu pai comprou para a gente nossos primeiros cavalos de raça, vamos dizer assim, cavalo registrado, né? Começamos na raça Manga Larga Machador. E meu pai nos estimulava muito a fazer tudo sozinho, a gente se virar, né? Então,
aos 12 anos que eu tinha, né, eu me lembro que a gente já começou a domar os nossos primeiros cavalos sozinhos, né, com o que conhecíamos de aprendizado ali com pais e avós, mas já conseguimos fazer, iniciar, né, os nossos primeiros cavalos. Conseguia domar, amansar, mas não conseguia ainda fazer a boca, deixar um cavalo, né, bem treinado de rédeas. Então, logo depois eu entrei para a escola agrícola e meu pai, estimulado ali conosco, comprou um gado de leite. E eu me lembro que ele, quando foi comprar esse gado de leite, ele comprou uma égua, linda égua, só que era muito brava. Ela era criada no campo lá e veio no meio das vacas. E uma coisa interessante, que é uma coisa que eu trago comigo até hoje, aquela égua, a gente não deu conta dela, né? A gente mandou ela ali para 2 ou 3 domadores da região e não conseguiram domar aquela égua. E hoje eu tenho essa coisa comigo, né? Queria ter a oportunidade de mexer nela de novo, porque hoje eu vejo que ela era brava no sentido de intacta, né? Do cavalo com medo arraigado, né? E as pessoas naquela época não tinham a técnica de doma, usavam muito de violência e aí acabou estragando e não conquistando aquela égua. Então eu trago isso comigo até hoje. Formei no agrícola, continuamos ali a criar cavalo, meu irmão também foi, depois voltou, montamos lá no nosso rancho um negócio, né, que era amador, depois começamos a montar negócio. Fui trabalhar um pouco como peão de marchador, mas logo depois disso, por insistência da minha mãe, eu fui fazer faculdade de veterinária. Sou formado em veterinária, sempre, assim, durante a faculdade ainda gostava muito dessa coisa de psicologia, comportamento e natureza. Fui monitor de cirurgia ali, eu já comecei um pouco a ensinar também, né, ter essa coisa de lidar com pessoas e ensinar. Me formei e durante a faculdade eu fiz estágio no Exército. Meu estágio supervisionado foi na Escola de Equitação do Exército, no Rio de Janeiro. E logo que me formei, entrei para aquele regimento onde eu estagiava, né? Na ocasião, estava saindo um veterinário militar, e aí eu fui selecionado para entrar nesse regimento. E ali trabalhei com clínica, trabalhei muito com a parte de podologia, acompanhei o que pude a parte de treinamento, né? Porque lá é onde se formam os oficiais de espora dourada. Pude acompanhar um pouco do hipismo clássico, né? De salto, adestramento, CCE, polo. Mas assim, eu trabalhava com parte clínica, mas a minha paixão sempre foi mexer com treinamento, né? Psicologia, comportamento e natureza. E junto com isso a gente continuava o nosso rancho, onde o meu irmão tocava, e eu fim de semana ia para lá. Muito bem, acabou o meu contrato com o Exército, voltei para Araruama, para o nosso rancho, para trabalhar junto com o meu irmão, mas ali eu vi a necessidade de mais, eu queria crescer, eu queria novos horizontes. Foi quando eu vim para São Paulo. E vim no dia 20 de julho de 2001. Então, completaram-se 20 anos que eu vim para São Paulo, que eu me mudei para São Paulo. Aqui trabalhei como peão também, como auxiliar de treinador, e trabalhei em aras, em rancho, montando, tratando, limpando cocheira, fazendo, né, todo o trabalho dentro de um rancho. Se você hoje está me vendo aqui, né, às vezes você, né, hoje tem alunos que me admiram, me acompanham, me seguem, né, e me veem como espelho. Eu já tratei de cavalo, eu já limpei cocheira, eu já fui assistente, eu já
né, tive que trabalhar com trator, tudo que você imaginar dentro de um centro equestre eu já fiz, né? Então existe uma jornada, uma longa jornada para você chegar, né, a se tornar um treinador renomado, né, e viver de cavalo, né? Só que você tem que investir em você acreditar que é possível. Eu acreditei lá atrás e hoje eu posso estar aqui atrás das câmeras podendo te ensinar tudo aquilo que eu aprendi. E aí tive a oportunidade de trabalhar para uma pessoa incrível de um cavalo, um verdadeiro horseman que a gente fala, o Kenny Norton, que é um americano. E ele me abriu muitas portas dentro de associações, né, dentro do seu prestígio e, claro, da minha vontade de crescer, estudando e fazendo por onde, né? Porque às vezes não adianta você ter uma oportunidade e você não está preparado para ela. E foi aí que eu consegui entrar para o Senar. Fui convidado para ser instrutor do Senar. Isso em 2004. E ali realmente foi quando eu comecei a domar muitos cavalos, a ter contato com muitos cavalos chucros, dar muito curso de rédeas, lidar com pessoas. Então o Senar, eu tenho muita gratidão pelo Senar, porque foi ali que eu realmente me tornei um professor, né? Ali que foi um laboratório para mim, né? Para eu me tornar o professor dos cavalos e professor das pessoas, né? Então, isso aí foi realmente um divisor de águas na minha vida. Então, no Senar, né, eu já tinha estudado, já tinha domado cavalos, já tinha uma técnica, aprendi muito com o Kenny. Aí tive a oportunidade, em 2005, de conhecer o Oscar Scarpati, né, o detentor da técnica de Doma Índia. Tive a oportunidade de auxiliá-lo em eventos, né, de trabalhar junto com ele. E o mais bacana é que, assim, tudo que eu aprendia, claro, fiz vários outros cursos e faço até hoje curso, né, para poder aprimorar minha técnica. Mas nessa ocasião eu aprendia e colocava em prática. Então eu fazia um curso de fim de semana, praticava ali com o Scarpati ou com o Kenny, quem quer que seja, e na segunda-feira começava um curso e tinha 20 cavalos para domar. E eu colocava aquilo em prática, né? Aprendi sobre a técnica do Rei Hunt, né? Estudando, assistindo vídeo, e fui ali, colocava em prática. Então, uma coisa que eu falo bastante para meus alunos, que você, na vida, tem uma caixa de ferramentas. Você ganha é como se você ganhasse uma caixa de ferramentas, e cada curso, cada coisa que você aprende é uma ferramenta nova que você ganha ali. Então, eu tive ali a ferramenta do trabalho com corda, a ferramenta do trabalho com muares, e aí eu fui agregando, né? Fui colocando essas ferramentas dentro da minha caixa e fui criando a minha própria técnica, né? Claro, com todos esses aprendizados eu fui agregando, e com isso eu criei o que eu estou tentando te ensinar hoje. Eu falo para meus alunos, olha, traga toda a sua experiência de vida, venha aprender comigo e agregue isso no que você já sabe, né? E isso é que é importante, é toda essa experiência que a gente ganha na vida, toda essa ferramenta nova que a gente ganha para a gente ir aprendendo e ir fazendo. Agora, uma ferramenta interessante é o cavalo. Quanto mais cavalo você domar, mais você vai aprender sobre ele, né? Então, é importante que você comece, que você treine, que você faça, que você treine posicionamento, que você mexa num cavalo já domado, que você... Eu me lembro que muitas vezes eu mexi em cavalo já pronto para ver, né, se tinha cócega escondida, se tinha algumas dificuldades, e foi na tentativa e erro que hoje eu consegui essa experiência que eu estou aqui para passar para vocês, né? Então, quanto mais cavalo a gente vê, mais a gente aprende sobre ele e mais a gente consegue utilizar num outro evento que tem um cavalo com uma personalidade parecida.
E uma nova fase da minha vida começou em 2017, né? Foi mais uma virada de chave na minha vida, que foi a entrada no mundo digital, né? Começamos a produzir conteúdos, começamos a entrar aí nas mídias sociais, a produzir o curso online, né? E isso é o que a gente vem fazendo até hoje, e aí que eu vi uma mudança incrível e no quanto eu pude ajudar muito mais pessoas, porque o alcance, né, da internet, o alcance das redes sociais é uma coisa infinita. Então, hoje eu tenho muito mais pessoas nos acompanhando e muito mais multiplicadores pelo mundo. Então, hoje eu entro em lugares que eu nunca imaginei que estaria. Então, pessoas do mundo inteiro, do Brasil inteiro, que se eu tivesse que ir lá, provavelmente essas pessoas não teriam essa oportunidade. Bem, vamos começar o nosso conteúdo. Vamos começar a falar sobre natureza, psicologia, comportamento de cavalo. Tem muita coisa para falar disso, né, dentro do nosso curso. Hoje a gente vai focar em duas situações que são muito importantes para você saber para iniciar um cavalo. O primeiro delas é medo. O cavalo naturalmente tem medo da gente, tá? O cavalo está aqui há milhões de anos. Inicialmente, os homens comiam cavalos, depois utilizamos cavalo como máquina de guerra e hoje, em pleno século XXI, ainda tem gente judiando de cavalo. Então, o cavalo entende perfeitamente que não pode confiar num ser humano, tá? Então, a gente precisa trabalhar esse medo na cabeça do cavalo. Então, na natureza, o cavalo é uma presa e não um predador. Então, o cavalo tem esse medo no seu íntimo, né? Toda vez que ele vê alguma situação que possa lhe causar prejuízo, ou seja, um predador que possa pegar ele para comer, ele liga o instinto de preservação e foge. Então, esse medo é o que a gente vê um cavalo quando pula, quando empina, quando bate. O que é isso? É o instinto de preservação aflorado de um cavalo, né? Ele vai tentar fugir de você, se desvencilhar de você. E é isso que a gente vai precisar trabalhar na cabeça de um cavalo. Então, uma coisa importante da gente interpretar é esse medo. Às vezes as pessoas rotulam um cavalo como um cavalo mau, né? Então, muitas vezes esse cavalo não tem para onde sair, ele está sendo mal interpretado, a pessoa está tendo uma atitude negativa e a ideia desse cavalo é só se defender. Então, dependendo do quanto esse cavalo é dominante, dependendo do quanto ele é reativo, ele vai tentar fugir ou ele pode até te atacar. Então, esse ataque é muito mais por medo do que por maldade, como algumas pessoas interpretam. Então, quando eu levo um cavalo para o redondel, né, às vezes é um redondel apertado, às vezes é um curral apertado, às vezes está colocando pressão demais. Isso tudo você vai interpretar, né, quando você fala em medo, quando você entende o que se passa na cabeça do cavalo, né? Você entende como que ele te enxerga, você entende como que ele entende o espaço entre vocês, tá? E tudo isso vai levar ao medo. A partir do momento que a gente consegue interpretar essas situações e fazer com que esse cavalo comece a reduzir os seus medos e a gente começa a ganhar a confiança desse cavalo, é quando a gente começa a trabalhar com o doma racional. Então, interpretar o medo e conseguir mudar isso na cabeça de um cavalo é quando a gente começa a conquistar esse cavalo e principalmente conquistar a confiança desse cavalo. Então, pessoal, muitas das vezes, quando você chegou num cavalo, quando o cavalo estava reativo, quando o cavalo estava agressivo, será que não era a forma de você chegar, a forma de você interagir com ele? Então, eu quero que você pense nisso, tá? E que anote sobre isso, para a gente falar disso depois. Bem, e a próxima situação que eu quero falar é sobre hierarquia. Tá? Um cavalo, ele entende sobre hierarquia. É um indivíduo gregário, é um indivíduo que sabe viver em grupo. Ele entende que dentro
de uma manada existe o lugar dele. Tá? Desde o cavalo mais velho até o potrinho mais novo, eles têm graus de hierarquia. E aonde que ele se coloca nesse grau de hierarquia? Normalmente, isso aqui vai interferir bastante na hora de domar. Por isso as pessoas perguntam, qual é o momento de domar, qual idade? Claro que existe uma idade certa por conta de ossos, de formação, mas a hierarquia está muito relacionada ao nosso sucesso. Está muito relacionada ao quanto esse cavalo se torna dominante dentro de uma manada, e isso vai interferir na hora que a gente entrar dentro do redondel. Tá? Então, quando eu entro no redondel, ali eu quero que exista uma manada de 2, eu e ele. Eu quero conseguir ter, interagir com esse cavalo com uma linguagem corporal que ele entenda, tá? E que eles se comunicam dessa forma, para que quando entrássemos nós dois, né? Quando começarmos a trabalhar, que esse cavalo entenda que eu sou hierarquicamente superior a ele. Então, isso já cria uma situação de respeito, no qual eu vou começar a trabalhar essa hierarquia e trabalhar situações para que eu ganhe a confiança desse cavalo e que a partir desse momento eu comece a ganhar a liderança sobre ele. Mas primeiro sempre eu quero ganhar a hierarquia e ser hierarquicamente superior. Então, só para vocês entenderem, falando aqui um pouco sobre hierarquia, dentro de uma manada, às vezes eu pergunto, quem que vocês acham que é o líder da manada? Normalmente responde, é o garanhão. Não, o garanhão, ele é o mais forte, ele é o protetor, né? Ele é o dono do harém de éguas, tá? Então, ele é, na verdade, o mais forte de todos, e hierarquicamente superior. E o líder, normalmente, é a égua mais velha, né? A mais sábia, né? A que viveu por mais tempo, sabe a hora de beber água, onde ir beber água, onde comer, onde descansar. Tá? Então, a gente tem que ter noção dessas situações para a gente, em alguns momentos, trabalhar como líder e outros como hierárquico. Mas, inicialmente, eu quero ganhar hierarquia sobre ele, e essa situação de se tornar líder, isso é uma construção. No dia a dia, eu vou construir isso de forma que eu ganhe confiança, que eu ganhe a lealdade, para que a gente possa vestir a mesma camisa, para que a gente possa trabalhar em equipe, para que a gente possa trabalhar em grupo. Então, agora eu vou mostrar algumas imagens para vocês em que você vai ver exatamente quando eu entro com essas situações de hierarquia, né? Quando eu tenho que ser mais firme, ter uma atitude mais firme de colocar limites, mostrando que eu sou hierárquico. Em alguns momentos eu agir como líder, né, para dar esse conforto. Então, vocês vão conseguir visualizar isso que eu estou falando aqui para vocês, na prática, dentro de um redondel. Ok, então, vamos começar na prática. Eu vou colocar vários pequenos vídeos que eu quero mostrar detalhes importantes para vocês, que eu quero que vocês consigam enxergar esses detalhes. Tá? O importante é vocês saberem que, no fim, né, dessa aula, a gente vai passar o vídeo da doma inteira, o link para você assistir, tá? Mas agora eu quero mostrar os pequenos detalhes que é normalmente onde as pessoas não veem, tá? Doma é detalhe, pessoal. Então, a gente vai soltar um cavalo no redondel e vai começar a trabalhar esse cavalo, né, tentando fazer a aproximação, né, fazendo o primeiro toque, que é o momento onde a gente vai trabalhar essa situação de hierarquia. É importante que a gente conheça os sinais dos cavalos, tá? Para que a gente consiga interpretar o que esse cavalo está nos falando. Tá? Então, aqui são 4 sinais. Então, é importante que você esteja aí com o caderno, com a caneta, para que você anote isso aqui. Tá? Então, vamos lá. O primeiro sinal. Eu soltei um cavalo no redondel, quero tocar nele a primeira vez, vou tocar esse cavalo, fazer ele correr dentro do redondel, né? Eu vou usar uma corda comprida ou vou usar um stick para que esse cavalo se movimente, tá? E vou fazer ele correr, tá? Quero
que ele me mostra o primeiro sinal. Normalmente o primeiro sinal é a orelha de dentro. Tá? Ele coloca a orelha de dentro como quem estivesse falando, olha, eu estou te vendo, eu já percebi que você está aí e minha orelha está aqui mostrando para você que eu estou prestando atenção em você. Então, vamos olhar isso aqui no vídeo. Começar a tocar ele da mesma forma que eu tocaria um potro, se fosse chucro, para poder fazer a primeira aproximação. Nesse momento ele está disperso, olhando para fora, prestando atenção em tudo lá fora. Não dá muita atenção para mim, mas já me deu o que seria o primeiro dos sinais de comunicação, que é a orelha de dentro. Né? Você vê que a orelha de dentro está voltada para mim. E aí eu dou sequência até que ele me dê mais sinais. E aí, conseguiu perceber a orelha de dentro? Repare que quando ele entra, ele está olhando tudo lá fora, ele está disperso. No momento que eu começo a botar pressão nesse cavalo, ele começa a colocar a orelha de dentro em mim, né? A hora que ele gastou aquela energia sobrando, ele começa já a ter atenção em mim. E o primeiro sinal é a orelha. Vamos para o segundo, é o lamber e mastigar. Toda vez que um cavalo entra tenso no redondel, ele entra com a mandíbula travada, tá? A partir do momento que você começa a trabalhar, começa a fazer ele girar, e ele começa a falar, a pensar, caramba, eu estou gastando aqui energia à toa, eu preciso entrar num acordo com esse cara. E aí, nesse momento, ele começa a soltar a mandíbula e a maxila, começa a lamber e mastigar. Tá? Esse é um momento muito bacana, no qual ele está falando, olha, eu sou um herbívoro, eu não sou um predador, e eu não tenho a intenção de te atacar. Sempre que um cavalo está lambendo e mastigando, é que ele está relaxado, é que ele está querendo entrar num acordo com você. Então você está começando a perceber aquela situação do medo que a gente falou antes, né? Dependendo da forma como você agir, de você colocar pressão, aliviar a pressão, ele vai começar a te dar esses sinais, tá? Então, no momento que ele começa a lamber e mastigar, esse medo já começou a baixar, ele já começou a pensar, né, em se comunicar com você, né? Como se ele falasse, olha, vamos marcar uma reunião, né, e vamos ver o que você quer, eu deixo você ser o líder, tá? Então, nesse momento a gente já está trabalhando a cabeça do cavalo na retirada desse medo. Vamos para o vídeo. Agora, ele acabou de me dar o segundo sinal, que é o sinal de lamber e mastigar. Eu quero reforçar isso. Lambeu e mastigou, repara ele lambendo e mastigando. Veio na minha direção. Lambendo e mastigando. Faço o primeiro toque. Então assistir o vídeo, viu que bacana? Então isso é uma coisa que às vezes você não está enxergando. Por quê? Porque você está tenso, né? Você não consegue relaxar e perceber isso. Ou antes o cavalo fazia isso, mas você não sabia por quê. Tá? Então isso é um detalhe importante. Tá? Esse cavalo que vocês viram é um cavalo já domado, mas essa comunicação é para o resto da vida. Tá? É uma forma como eles se comunicam entre eles. Então, um cavalo que às vezes já sabe, como esse, ele vai rapidamente, né, começar a lamber e mastigar, como quem fala, olha, tá bom, eu não quero trabalhar tanto, eu já entendi, vamos fazer um acordo aqui. Por quê? Porque um cavalo normalmente é um preservador de energia. E aí, outra coisa bacana é que, muitas das vezes, quando o cavalo faz uma manobra, né, que a gente exigiu dele já montado, né, e você vai lá e agrada ele, é como se você estivesse falando, olha, parabéns, obrigado, você se esforçou para acertar, e ele lambe e mastiga também. Né? Quando ele lambe e mastiga, é como se ele tivesse falado, poxa, obrigado, né, tamo junto aí, eu estou me esforçando sim, para que você tenha prazer de montar em mim e para que eu tenha prazer de ser montado por você. Bem, agora vamos para o sinal 3. Esse é um sinal bacana. Toda vez que você chega perto de um cavalo que ele não confia em você, o que ele faz? Ele afasta, levanta a cabeça, regala o olho, né? O que ele está falando, né? Ele está falando o seguinte, olha,
eu não confio em você ainda, eu vou afastar as minhas jugulares de você, eu vou afastar a minha garganta, a minha nuca, que normalmente é o ponto onde os grandes felinos atacam, né? Então, um cavalo, quando se permite abaixar a cabeça, né, é quando ele está começando a confiar em você. Tá? E isso é praticamente um sinal corporal universal, né? A gente, quando respeita uma pessoa, o que a gente faz? Oi, bom dia, né? A gente baixa a cabeça. Nas artes marciais, a gente, né, se agacha. Na igreja, a gente se ajoelha, se curva, né? E com os cavalos não é diferente, tá? Então, quando um cavalo se permite baixar a cabeça, é que a confiança está maior, né? Então, a gente já falou aqui sobre medo, né? Esse medo está baixando cada vez mais e essa confiança, né? Esse ganho de confiança está entrando nessa relação. Uma relação que antes era de medo, agora está se tornando uma relação de confiança. Eu pergunto para vocês, quantas pessoas que você não confia, você convidaria para jantar na sua casa no fim de semana? Ninguém, né? Então, a confiança é uma situação que cola, que sela os relacionamentos. É importante que a gente ganhe a confiança do cavalo e ele mostra isso baixando a cabeça. Então, aquele cavalo que estava com a cabeça erguida, galopando com a cabeça erguida, já daqui a pouco começa a baixar, daqui a pouco começa a cheirar o chão, e isso ele está cada vez mais te falando que ele está aceitando a sua presença, entendendo a sua presença e começando a mudar, né, a sua forma de pensar. Tá? Então, vamos para o vídeo, vamos ver isso aí que é bem bacana também. E eu consegui tocar nele sem que ele fugisse. Repara que a porta está aberta para ele ir embora, mas não, ele já se convenceu que comigo as coisas ficam melhores. Por que ele se convenceu disso? Porque toda vez que ele não esteve comigo, que ele dispersou, o que eu fiz? Fiz ele correr, pus ele para trabalhar. Então, essa é a primeira aula de um cavalo, né? Você colocar pressão, aliviar a pressão e falar para ele, olha, fica perto de mim está tudo bem, está tudo certo, tá? Então, vocês estão vendo ele lambendo, mastigando, linha de pescoço mais baixa, tá? Repara, baixou a cabeça, me dando todos os sinais de que ele está comigo, de que ele entendeu, tá? Muito bem, viram? Que bacana, tá? Então, mesma coisa, nós estamos falando de doma, mas na mesma situação, a gente vê num cavalo montado, um cavalo que você está treinando, né? Aquele cavalo que está tenso, com a cabeça erguida e tal, você vê que ele não confia em você, ele não está relaxado. Um cavalo, quando está relaxado, sendo montado, que ele está com prazer de estar sendo trabalhado, né, que ele está gostando de fazer o exercício, é quando ele começa a baixar a cabeça, a baixar o pescoço, a alongar esse pescoço, tá? Então, isso é um sinal muito importante para a gente, né? E o quarto e último é fechar o tamanho do círculo. Um cavalo, naturalmente, é um preservador de energia. O que é isso? Gente, na natureza, um cavalo ele pasta até 18 horas por dia, ele é um herbívoro. Ele não é capaz de guardar tanta energia como um carnívoro. Um leão, por exemplo, vai lá, come uma zebra e fica, né, ali dias debaixo de uma árvore fazendo a digestão sem precisar comer de novo, né? Um cavalo não, ele precisa pastar, ele tem um trato digestivo enorme, né, de forma que ele precisa andar, comer, pastar, andar, comer, pastar, e ele sabe que se ele não pastar e se ele gastar energia em excesso, isso pode faltar para ele depois. Então, como que a gente usa isso ao nosso favor, né? Tentando, bem, se a gente fosse capaz de ensinar um cavalo que a menor distância entre 2 pontos seria uma linha reta, ele sempre faria isso, tá? Então, quando um cavalo começa a fechar o círculo, então a gente coloca ele para galopar, 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 ele começa a fechar esse círculo. Como quem falasse, olha, eu já entendi, eu já te dei todos os sinais de que eu já entendi e que a gente pode se relacionar de uma forma legal. Então, eu estou aqui me aproximando de você para te dar a oportunidade de
deixar eu descansar e de tocar em mim a primeira vez. Esse é um momento mágico, quando você toca esse cavalo e sai, né? O cavalo entende que depois que você toca nele a primeira vez e sai, ele pensa assim, caramba, ele realmente não é um predador, porque um predador nunca faria isso. Se tivesse a oportunidade de tocar, ele ia agarrar para poder predar, né? Então, o fechar de círculo é um dos últimos sinais de que a conjunção está acontecendo, essa comunicação está acontecendo e que ele já está pronto para te receber, para receber aquele afago, para receber aquele primeiro carinho, né? Aquele primeiro agradecimento, aquele primeiro parabéns, né? Quem não gosta de ser acariciado, quem não gosta de ser elogiado, né? Com o cavalo não é diferente, tá bom? Então vamos para o vídeo para ver isso aí, que você vai ver que bacana. Então, pessoal, esse trabalho aqui, ó, é um trabalho que eu faria no potro que é mais chatão, no potro que é mais disperso, ou naquele potro que não sabe o que é cabresto. Então esse é o primeiro trabalho de aproximação. Se lembra de quando aconteceu isso, você fechar seu ombro, olhar para baixo, você tem que convidar ele a vir com você. Então é uma atitude passiva que eu quero nesse momento. Ele veio em mim, mas dispersou. Agora sim, eu comecei a ter mais a atenção dele. Quando eu rodo para dentro assim, é mais fácil de eu fazer ele me acompanhar, porque eu estou fechando esse círculo e dessa forma eu faço ele vir. Agora eu quero ver se ele me acompanha ao contrário. Então vamos dizer que essa seja a primeira sessão desse cavalo, que ele fosse muito chucro. Então se eu quisesse parar hoje aqui e voltar amanhã, eu já teria tido uma sessão positiva. Por quê? Eu consegui trazer a atenção dele para mim, eu consegui fazer com que ele me acompanhasse e eu consegui tocar nele sem que ele fugisse. Percebeu? Percebeu o momento que o cavalo abaixa a cabeça, que ele relaxa, né? Que ele lambe e mastiga, que ele fecha o círculo, né? Isso aí é um momento muito bacana de você realmente assistir, de você ver, de você enxergar, né? Então, aproveitando que eu estou falando disso, eu tenho que falar também nos nossos sentidos, né? Esses sinais são os principais, mas tem muitos outros, né? E a gente vai usar os nossos sentidos, você aprender a observar, né? A olhar, mas a enxergar. Então, quantas pessoas veem isso, está vendo isso aqui, mas não enxerga, né? O que é isso exatamente? É que você não sabe interpretar, né? Você não estava preparado para isso, a sua ansiedade, a sua adrenalina não conseguia fazer com que você enxergasse isso. E a partir do momento que você enxerga, você começa a dar um passo à frente, né? Na conquista da confiança, na retirada do medo, né? Depois desse ponto, qual seria o próximo passo? É você tocar nesse cavalo. Então, qual que é o sentido que eu estou usando? O toque, né? Quando eu toco um cavalo a primeira vez, eu sinto, né? No meu tato, eu sinto se esse cavalo está tenso, se ele está relaxado, ou na maioria das vezes eu sinto que ele está tenso, mas ele vai relaxando.
Então, eu uso o meu tato para isso, né? Às vezes você toca no pescoço do cavalo, você sente ele tremendo, você sente ele tenso, você vai ali massageando, fazendo carinho, você vai sentindo ele relaxar, né? Você vai indo para trás, normalmente para a garupa, você sente que ele meio que se arma, né? Se trava, bloqueia, né? Você vai massageando, dando carinho, ele vai relaxando, né? Então, isso também são sinais dele, mas é importante que você aprenda a usar os seus órgãos de sentido para você, né? Entender, interpretar e dar um passo à frente, né? Então, falei da visão, falei do meu tato, eu vou usar muitas vezes de escutar, né? Eu escutar, tentar escutar o que ele está escutando, né? Então, às vezes um aluno do lado de fora pisa num galho seco, numa folha seca, e o cavalo fica tenso. E aí, o que é importante? É que você esteja concentrado, você esteja 100% presente, de forma que você também consiga ouvir aquilo e interpretar. Porque o cara que está tenso, não está prestando atenção em tudo à sua volta, o cavalo tem uma reação dessa e ele fala, caramba, mas por que o cavalo fez isso? Estava tudo certo. Não, é porque alguém pisou, porque um cachorro latiu, né? Porque passou um carro, sei lá. É você conseguir interagir, você tem que pensar com a cabeça de um cavalo, né? Então você ouvir. Às vezes você tocou no cavalo, sai caminhando, esse cavalo sai caminhando atrás de você, né? Você está de costa para eles, você ouve o barulho dele lamber e mastigar, ou seja, pode continuar que está tudo certo, né? Você usar aí o seu olfato, né? Então, quanto mais para o fundão das fazendas a gente vai, mais apurado é o olfato de um cavalo, tá? Montando uma vez, eu estava montado numa mula e do nada eu estava aqui, a mula voltou, deu quase que eu caí, sorte que eu estava firme. E aí o peão da fazenda falou, olha, tá vendo aquele capão de mato ali? Tem uma onça ali, ali tem uma família de onça, ela sentiu o cheiro, né? Então, tentar às vezes não ir muito perfumado, né? Então, o nosso cavalo doméstico não se preocupa tanto com isso, mas é uma coisa importante da gente às vezes ter essa percepção também, né? E aí você olhar um cavalo, às vezes ele começa a sessão com o olho estalado, né? Aquele olho de quem está morrendo de medo, né? E no fim da sessão ele vai relaxando, vai ficando com aquele olho morteiro, né? Então são todas essas situações que é importante essa sua percepção, né? Às vezes, quando eu falei de cheiro, né? Um redondel que esteja perto de um piquete e no piquete tem uma égua no cio. Pô, esse cavalo não vai prestar atenção em você. Esse cavalo vai estar, se for, claro, se for um macho inteiro, provavelmente isso vai dispersá-lo. E aí você, caramba, mas o cavalo não presta atenção em mim. Claro, ele está sentindo o cheiro dos feromônios daquela égua no cio, né? Então o que eu tenho que fazer? Pô, tirar aquela égua dali. Ah, não consigo tirar. Espera a égua passar, espera o cio passar, né? E isso é uma outra observação que você às vezes vai fazer de éguas, de potras que você vai domar, né? A potra que está com comportamento de potras no cio, né? Normalmente elas vão te dar um pouquinho mais de dificuldade. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque quando você estudar sobre natureza, comportamento, psicologia, começar a entender mais como eles se comunicam, né? E você ter essa coisa de estar presente, 100% presente, corpo, mente, estado de espírito, né? Você vai começar a ver, a sentir, a entender muito mais do que você entendia antes. E não tenha dúvida que isso vai fazer uma diferença incrível na sua forma de domar e o sucesso naquela sua sessão, né? Então, é incrível o quanto você evolui e o quanto você consegue ler e interagir com um cavalo. Então, só para reforçar para vocês, vocês estão vendo parte, né, vídeos cortados, mas o vídeo completo desse trabalho que eu fiz, você vai ver no fim dessa aula, mas só ao final dessa aula.
eu quero que você assista ela inteira e que você perceba, né, o quanto a gente tem que se prender aos detalhes. Quando você assistir o vídeo inteiro, você já vai assistir o vídeo com outros olhos. Bem, então a hora que você for, no fim, assistir o vídeo completo, você vai conseguir ver eu trabalhando toda a parte de dessensibilização, né, até montar nesse cavalo a pelo. Tá? Mas aí, agora a gente vai falar da sela, né, a primeira sela da vida de um cavalo. Tá? Que aí a gente vai começar, se não fizer direito, é um momento onde se erra muito, a gente faz com que o cavalo ligue o instinto de preservação de novo. Ou seja, volte a ter medo. Então eu continuo trabalhando aquele medo. Então o processo de sela é um processo que eu sempre falo que é como se fosse uma receita de bolo, porque são etapas pontuais, né? Você não pode pular nenhuma e que você tem que fazer uma base muito sólida para esse cavalo não tenha medo da sela e não pule com essa sela. Tá? Então, eu não gosto que o cavalo pule nunca. Tá? Nem quando eu vou montar no pelo e muito menos quando eu vou montar na sela. Então, trabalhei medos, trabalhei cócegas e agora vou colocar a sela e trabalhar isso tudo de novo. Então, a sela tem ali aquela receita de bolo. E eu vou anotar para vocês os principais erros que se cometem ao pular etapas ou não fazer etapas bem feitas. Vamos lá. Primeiro, fazer rápido. O segundo, apertar a barrigueira. O terceiro e o quarto, não fazer. Muito bem. Então, pessoal, esses são os principais erros que a gente comete ao colocar a primeira sela no animal. Qual que é o primeiro? É você ser muito rápido, né? Então, você tem que adaptar ali, mostrar a manta para o seu cavalo, mostrar a sela para o seu cavalo, tá? Que seja uma coisa objetiva. Se é um cavalo que já tem aquele trabalho diário e tal, você vai ser mais rápido. Então, você vai investir o tempo necessário para aquele cavalo, tá? Alguns você vai ser mais rápido, outro mais demorado, tá? Mas fazer essa leitura para que você consiga trabalhar o tempo necessário. Um ponto que os cavalos pulam, tá? É quando eu coloco a sela, depois com a manta, com a sela em cima, o aperto de barrigueira. É muito importante que o primeiro aperto da vida de um cavalo seja o aperto suficiente para a sela não virar, tá? Então, vou ali, coloco a barrigueira, encosto, mas não aperto. Um erro comum, as pessoas vão lá e já tora a barrigueira. Você está pedindo para ele pular, tá? Você está convidando ele para o pulo, tá? Por quê? Ele vai se assustar com aquele aperto, com aquela sela em cima. Então, encostei a barrigueira, tá? Legal. Depois que eu encostei a barrigueira, eu tenho que bater o estribo. Um erro comum, o cara não bater. Então, imagina um cavalo que às vezes você colocou a sela, ele vai sair no primeiro movimento, o estribo de repente bate na barriga, na palheta dele. Aquilo é o suficiente para ele se assustar, né? Aí a gente volta a falar de medo, o instinto de preservação. O que ele vai fazer? Sair correndo, o estribo vai voltar a bater e ele vai pular. Então, é importante que você bata esse estribo, né, de uma forma gradual, né, vai devagar, devagar, até você ir batendo e esse estribo está movimentando ali na paleta do cavalo para que ele se adapte àquilo. Então, o cavalo não gosta de efeito surpresa, gente. Então, mostra para ele, depois que ele aprender, acabou, ele não vai ter mais medo daquilo. As pessoas, às vezes, esquecem de bater o estribo. E a última, principal, é você não fazer um movimento gradual, um movimento gradativo. O que é isso? É importante que você colocou a sela, né, encostou a barrigueira, bateu o estribo, você mostrar a sela para o cavalo com o cavalo movimentando. Algumas pessoas
faz assim, ó, tira o cabresto e toca e deixa ele ir do jeito que ele quer. Normalmente um cavalo pula. Eu gosto de puxar esse cavalo ao passo no cabresto. Eu quero ter controle dele no cabresto, porque se por acaso ele quiser pular, eu vou dar um tranco, eu vou chamar a atenção dele, tá? Então, passo, né? Caminhou, alonga o passo. Alongou o passo, trote. Alonga o trote, depois do trote, alonga o trote. Alongou o trote, galope. Alonga o galope, tá? Quando é esse movimento gradativo, normalmente o cavalo aceita, se adapta, é uma coisa que se torna natural para ele. Faço isso para os dois lados, tá? E aí, o que é importante? Que é mais um erro, tá? Que é você não repetir isso depois que eu dei o aperto final. Então, depois que eu fiz tudo isso, aí sim eu vou apertar a sela. Apertar para montar. Mas antes de montar, eu vou fazer esse movimento de novo. Tá? Então, o cavalo aprendeu o que é uma sela, aprendeu o que é um estribo, aprendeu o que é um aperto, né? O que é encostar a barrigueira, e agora ele aprendeu o que é um aperto de sela. E aí eu vou mostrar para ele também de uma forma gradativa. Dessa forma, quase que em 100% dos casos, eu tenho um cavalo que se adapta bem à sela sem pular. Mas entendam, tudo isso que eu falei para vocês, você não vai fazer num dia só. Existe uma sequência, tá? Existe uma forma de leitura para você saber qual é a necessidade, quantas vezes fazer, né? A sua experiência também vai fazer diferença, tá? Então eu convido a vocês também para ler o nosso e-book. A gente tem um e-book explicando tudo isso, passo a passo, está lá escrito, com muito mais detalhes, né? Então, para a aula não se estender demais, a gente finalizou dessa forma, mas eu quero te convidar para assistir a aula 2, onde eu vou te mostrar essa sequência, né, todo esse processo de continuidade, né, da iniciação, da doma e do início de trabalho básico de rédeas. Então, na aula 2, eu vou dar essa continuidade, eu vou falar sobre os primeiros comandos que se dá no cavalo, vou te falar sobre a utilização correta de esporas e vamos começar a falar sobre os primeiros flexionamentos. Então, finalizando aqui a aula 1, agora é o momento que eu quero pedir um favor para vocês, né? O que é? Eu quero que você tire uma foto, tire a foto aí da tela, ou tire a foto com o seu cavalo, tire uma foto que você acha que vai ficar bacana relacionada a tudo isso que a gente está falando, tá? Eu quero que você poste essas fotos nas redes sociais, eu quero que você me marque e eu quero que você coloque ali, ó, hashtag sou um multiplicador. Lembra lá no início que eu falei, eu quero pessoas aqui que sejam multiplicadores dessa técnica, dessa filosofia. E você será um deles, tá? Então, finalizando aqui, tira a foto ou pega uma foto que você já tem e posta, me marca e não esqueça, hashtag sou um multiplicador, tá bom? Então, eu te vejo lá na aula 2, tá bom? Abraço, pessoal, obrigado por enquanto, tamo junto. Bem, então aquele vídeo, né, como eu tinha prometido, o vídeo completo, eu trabalhando aquele cavalo, você vai receber no seu e-mail ou no pessoal que está aqui no grupo do WhatsApp, vai receber lá no WhatsApp também, tá bom? Para você poder acompanhar, assistir ele inteirinho. Valeu!